Cumprimento os irmãos da classe de Deões com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o professor Juscelio. Estamos passando aqui para uma breve meditação a nossa lição da Escola Bíblica Dominical dessa semana, que é a qual nós estaremos estudando a lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. Temos por texto áureo: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. E temos por verdade prática: ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo do Espírito e os dons espirituais. Temos uma leitura bíblica em classe, como de praxe, a gente não vai estar lendo, mas o irmão pode dar pausa aí e fazer a leitura aí conforme os irmãos queira, tá bem? Temos a segunda parte aqui e vamos para aqui o nosso tema do nosso trimestre aqui, para os irmãos que de repente não estão muito familiarizados. Estamos estudando o verdadeiro pentecostalismo, né? E temos aqui como comentarista o nosso pastor Ezequias Soares, isso mesmo, tá bem? E nós já estamos estudando a quarta lição aqui, como os irmãos podem ver aqui, né? Já estudamos a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, o batismo do Espírito Santo, estudamos a semana passada, e hoje vamos estar estudando a atualidade dos dons espirituais. Temos por tópicos aqui a necessidade dos dons espirituais hoje, né? Quais são essa necessidade? Aí temos aqui a exortação a conhecer os dons, né? Pneumáticos e charisma, né? Que são dois termos, um é um termo adjetivo e o outro é um substantivo, né? No grego. E tem o que são os dons espirituais. Temos também aqui a função dos dons espirituais, a lista dos dons, a classificação teológica, a classificação bíblica e para que ele serve, né? Para o que for útil, né? E os dons revelam a unidade da diversidade, diferentes dons e a unidade. Então, muito interessante aqui. Parece um pouco assim, meio contraditório, a diversidade na unidade, mas é isso que nós estamos estudando, né? Mas eles operam em diversas situações, né? Então, muitas vezes é estranha esse termo, né? A unidade na trindade, né? E a trindade na unidade, né? Então, vamos lá. A introdução nessa lição veremos a necessidade e a função dos dons espirituais na nossa atualidade, tá bem? Exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Muitas pessoas têm a visão bastante distorcida dessa palavra exortação. Algumas pessoas usam essa palavra assim como se fosse uma puxão de orelha, uma chamada de atenção da pessoa, mas não, essa exortação aqui está no sentido de aconselhar e ele tem um objetivo principal que é edificar a pessoa, tá bem? Então, essa exortação não é para deixar a pessoa triste, não é para deixar a pessoa abalada, mas sim numa forma de ajudar a pessoa a ir para o céu. Tá bem, meus irmãos? Então, o apóstolo Paulo quer dizer que esperava dos coríntios. Essa é também a vontade do Espírito, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Então, por isso que essa lição está posta para nós, para que nós não possamos ser ignorantes a respeito dessa coisa tão importante que é os dons espirituais. E outras pessoas também têm uma concepção bastante equivocada da palavra ignorante. Muitas pessoas acham que o termo ignorante é uma pessoa bruta, uma pessoa bem áspera. Não, a palavra ignorante é você não conhecer alguma coisa referente àquilo que está posto, tá bem? Então, de repente, eu posso conhecer bastante coisa, mas ser ignorante em outras coisas que eu não conheço. Então, a palavra ignorante não é essa palavra de uma pessoa bruta, uma pessoa áspera. Não, isso aí é falta de educação, não tem nada a ver com ignorante. Ignorante é apenas você não conhecer sobre alguma coisa, tá bem? Isso aí também não é feio você ser ignorante
a respeito de algumas coisas, mas o que o Paulo está falando aqui, que nós devemos procurar conhecer, nós devemos buscar conhecimento. Isso aí é ruim, quando a pessoa não conhece uma coisa, mas também não quer aprender sobre aquilo. Então isso aí é ruim, tá bem, meus irmãos? Mas a palavra em si, ignorante, não é um termo assim como nós pensávamos, tá bem? Vamos lá? Pneumáticos e charisma, né? Pneumático e charisma são os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo Paulo, os dons espirituais, tá bem? Então, o espiritual aqui está bem naquele primeiro versículo da nossa leitura bíblica em classe, que fala assim, acerca dos dons espirituais. Então, aquela parte dons espirituais, ele ali é um adjetivo, né? Pneumáticos, né? E agora, quando ele vai falar mais embaixo aqui sobre os dons, aqui, dom, aqui é charisma. Por quê? Esse charisma é voltado para o dom espiritual, tá bem? Então, aqui na nossa lição, bem embaixo aqui, o irmão vai ver que são tanto, a diversidade é tanto que o tempo aqui é impossível da gente descrever o quanto que há desses dons, essa diversidade, tá bem, meus irmãos? Então, isso aqui só para dizer que nós estamos falando, esse charisma está falando de dom espiritual. Por quê? Porque nós temos também o dom natural da pessoa. Então, de repente, alguém fala assim, fulano de tal tem um dom de cantar. Então, esse dom, de repente, não é nem pela questão espiritual, mas por causa também do dom natural daquela pessoa. E às vezes esse dom natural, às vezes até é herdado, né, de outras pessoas, dos pais, por exemplo, que cantam bem, e geralmente quase toda a família tem aquela facilidade de cantar, outros também de tocar, falando de tal, tem um dom de tocar. De repente esse dom não é nem voltado para o sentido espiritual, mas é um dom natural, né, que às vezes herdou de outras pessoas e também pela sua vocação, a sua vontade, a seu interesse para aquilo, tá bem, meus irmãos? Então esse charisma é dom, mas dom voltado para esse adjetivo aqui espiritual. É um substantivo, mas um substantivo desse adjetivo pneumáticos. Aqui fala assim, o que são os dons espirituais? São capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução do propósito divino por meio da igreja. Esse aqui, mais uma vez, vamos falar aqui da nossa declaração de fé, que é um livro bastante importante para nós todos e principalmente para os irmãos que ministram na casa do Senhor, que ensina. Você não pode deixar de ter esse livro. Esse livro é bem barato, até porque ele não tem assim aquele caráter de obter lucro, mas de mais esclarecer. Então esse livro aí, desde 15, 20 reais, por aí você já consegue encontrar eles, né? Porque conforme o formato, né? Esse, por exemplo, é capa dura e lombada quadrada que nós chamamos, mas tem aquele de brochura, tem aquele com a folha mais fina, então por aí vai, né? Então eles é muito barato. Aqui eu só coloquei um recorte aqui, esse que nem está na lição aqui, mas coloquei aqui porque eu achei bastante interessante. Olha, o que você vai encontrar lá dentro dessa declaração de fé? Lá tem um ponto que vai falar sobre a negação ao unicismo, ao unitarismo e o triteísmo, né? Que são formas das pessoas entender o Espírito Santo, tá? E você dá uma pausinha aí você vai ver qual a diferença do unicismo, do unitarismo e do triteísmo. O interessante é que nós trabalhamos a teologia da Trindade, e não a Trindade, ela não é unicista, nem unitarista, nem triteísta, tá bem? Então, só para os irmãos entender aí o quanto essa declaração de fé é bem profunda nesse aspecto teológico, tá bem? Vamos para frente, porque a lição é extensa e nós não queremos que o vídeo fique muito longo, pesado para os irmãos, né?
O que são os dons espirituais? O dom espiritual pode ser concedido de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé, ou ao longo da carreira cristã. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Falavam as línguas e profetizavam. Tá bem, meus irmãos? Então, o dom, ele não significa, porque eu ainda não recebi nenhum dom no início da minha carreira, porque eu já não tenho chance para tal, e assim por diante. A Bíblia não dá esse respaldo para esse pensamento, né? Aqui fala que tanto pode ser no início da fé, ou ao longo da carreira, ao ser batizado no Espírito Santo ou não. Então, é um dom. E o que acontece? O dom já fala que é dom, é doado, né? Então, ele é dado para a pessoa e, ao mesmo tempo, pode ser tirado. Tem pessoas que, às vezes, profetizavam e não profetiza mais. E, então, não significa que a pessoa está em pecado, alguma coisa assim, não tem nada a ver. De repente, é porque Deus deixou de usar ali e, enfim... E tem pessoas que às vezes interpretam a língua uma vez na vida, nunca mais vai interpretar. Tem outra pessoa que vai discernir o Espírito, talvez numa determinada situação depois. Então, o que nós temos também ter essa maturidade, irmãos, para entender isso, porque ocorre que muitas pessoas, às vezes, quando profetizam uma vez, pensam que ele tem o dever de profetizar sempre. Então, às vezes, ele acaba usando o Espírito e não o Espírito usando ele. Tá bem, meus irmãos? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de quanto é realmente o Espírito, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo também é sujeito ao profeta, tá bem? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de hora marcada para Deus falar. Eu vou lá em fulano e tal que Deus vai falar comigo e coisa e tal. Então... E às vezes as pessoas se acham naquela responsabilidade de falar alguma coisa para aquela pessoa e de repente Deus nem falou e de repente ele acaba proferindo e pode de repente até complicar a vida espiritual de determinada pessoa e até a sua mesma, tá bem? Então o dom espiritual é como se fosse um presente, é dado, mas também pode ser tirado. É diferente dos frutos do Espírito que a gente vai estudar a semana que vem. O fruto do Espírito já ele é cultivado, é com o passar do tempo. Então, o fruto já se fala, irmão. O fruto tem o processo de flora, tem o processo ali de vingar ali, tem quando alguns falam de vez e depois maduro, né? Então, tem esse processo. Agora, o dom não. O dom já pode ser repentinamente assim, tá bem? Meus irmãos, por exemplo, Saul mesmo, a Bíblia nos fala que ele profetizou. Nunca mais se fala que Saul profetizou, mas ele profetizou. Tá bem? Então, aqueles 70 mesmo lá e de repente encontraram 2 lá que estavam profetizando também. E então, é mais ou menos nesse viés que trabalham os dons, tá bem? E então, o que são dons espirituais? Os dons espirituais são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo a ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que for perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, irmãos, quando tudo isso passar, né, esses dons ele vai deixar de existir, né? Quando vier o que for perfeito, né, essas coisas serão aniquiladas, né? Então, aqui eles falando sobre o dom, o amor como dom. Então é interessante que às vezes muitas pessoas procuram dom de profetizar, mas não procuram um dom mais precioso que é o amor. Porque todos esses dons, se não tiver amor, o amor é o equilíbrio desse dom. Se você é um profeta, mas se você não tiver amor, você vai machucar pessoas. Então, assim por diante. Então vamos lá, todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aqui, novamente, o amor. O amor ele é mais excelente ainda do que os dons.
E muitas pessoas às vezes não pedem a Deus o amor, que é um dom mais precioso que tem. Então, o que o apóstolo está falando aqui? Nós devemos procurar com bastante zelo, com bastante cuidado, os melhores dons, né? Mas ele aqui quer mostrar para nós um caminho mais excelente, que é o amor, né? Por isso, o que fala em língua conhecida, ore para que possa interpretar. Portanto, irmãos, procurai com zelos profetizar e não proibais falar línguas, tá bem? Só que essa questão das línguas aqui, irmão, nós temos que ver que essa língua, ela tem várias formas, né? Nós temos a língua como sinal, nós temos a língua que é interpretada, né? E temos a língua também como dom, né? Então a gente tem que saber qual o momento que essas línguas que está sendo proferida, né? E em que sentido que está se falando, porque tem aquela oração em línguas, né? Que é para edificar, né? E tem a língua como sinais, porque a Bíblia nos fala lá em Marcos, né? Que esses sinais seguirão os que crerem, né? E tem a língua aqui também como dons, tá bem? A lista dos dons. Em 1 Coríntios 12, 8 e 10, nós temos aqui. Tem a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, discernimento de espírito, fé, dons de cura, operação de milagre, profecias, variedade de língua e interpretação de língua. Aí aqui vem uma pergunta, existe só esses 9 dons, né? É uma pergunta, né? Então, vamos para lá. Eu acho que já é o próximo, né? Não é bem o próximo slide aqui, mas o que nós queremos referir aqui que não é apenas esses 9 dons aqui, mas tem outros dons também que são espirituais também. Mais para frente, de repente, a gente vai ver com mais detalhe, tá bem? Então vamos lá. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Então, é claro que não é apenas os 9 dons, mas também tem dons que a gente pensa que é dom, mas ele não é um dom específico ali, mas ele está inserido em outro dom. Por exemplo, eu tenho um dom de visão. Aí, de repente, esse dom ele está inserido em algum desses dons aí, e não necessariamente aquele dom de visão, tá bem? Como já falei também, dom de cantar, de repente ele não é aquele dom de cantar, mas ele está ali inserido ali dentro da palavra de sabedoria e assim por diante, tá bem, meus irmãos? Então tem alguns dons que a gente de repente pensa, eu tenho o dom de tirar a oferta, eu tenho o dom de fazer o apelo, eu gosto de fazer o apelo e quando eu faço o apelo, muitas almas se rendem, então eu tenho um dom de fazer o apelo. E de repente não é exatamente esse dom de fazer o apelo, mas ele está inserido em algum desses dons que nós acabamos de ver aqui, né? Que tem a dom da fé, de repente você usa a fé para fazer o apelo, de repente você usa bem a fé para cantar, né? Tá bem? Então de repente você usa bem a palavra de sabedoria no seu apelo, no seu cântico e assim por diante, tá bem, meus irmãos? Então necessariamente às vezes tem dons que a gente, dom de visão, de repente ele está dentro aí da palavra de sabedoria, dentro da palavra de ciência e não necessariamente aquele dom tido ali como um dom mesmo de visão, tá bem? Não sei se ficou claro, mas vamos lá. A lista dos dons, outras listas dos dons espirituais, tá bem? Então não é apenas os dons ali que está lá em 1 Coríntios 12, 1 a 11, mas dentro de 1 Coríntios, no mesmo capítulo, mas no versículo 28, aqui os irmãos vão ver aqui que vai ter aqui dom de apóstolo, profeta, doutores, milagres, dom de cura, socorro, governo e variedade de línguas. Só que vários desses aqui já estão inseridos. Há quem afirme que a primeira lista é completa e está
acima seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Então, alguns dizem que a lista completa é aquele do versículo 1 ao 11, que esse aqui seria uma explicação. Mas temos aqui também, em 1 Coríntios 12, 29 a 30, dom de apóstolo, profeta, doutores, operadores de milagre, dom de curar diversas línguas e interpretar. Temos também aqui Romanos 12, 6 e 8, profecia, ministério, ensino, exortar, dar, repartir, preside, com liderança e misericórdia, né? E temos aos Efésios aqui, dom de apóstolo, de profeta, evangelista, doutores, pastores e doutores aqui também. Então, vamos ver aqui mais para frente, mais detalhadamente, que alguns aqui, eles são ministeriais, outros são dons de serviços e outros são dons espirituais. Tá bem, meus irmãos? Em a classificação teológica, os dons são classificados em 3 grupos de dons. 1 Coríntios 12, 8 a 11, a divisão mais conhecida é a seguinte. Vamos pela classe aqui. Primeira classe aqui é a de revelação. Temos aqui palavras de sabedoria, palavras de ciência, discernimento de espírito. E poder aqui, temos aqui a fé, dons de cura, operação de milagre. E inspiração tem profecia, variedade de língua, interpretação de línguas. Tá bem, meus irmãos? Então, essa aí são uma divisão básica que nós costumamos mais utilizar. Aqui eu coloquei, porque quando os irmãos vão ler aquele versículo, você vai ver que esse discernir o Espírito está nesse primeiro grupo, e de repente você fica procurando, mas cadê esses 3 aqui? Então, para ficar mais didático aí, e dentro de a teologia costuma fazer essa junção, ao invés de juntar esses 3 aqui, mas eles pegam esse aqui e passa para cima, como a gente falou aqui. Discernir o Espírito aqui, ele vai estar depois da palavra de ciência. Vamos voltar um pouquinho? Então, discernir o Espírito depois de palavra de ciência. Aí vem fé, dom de cura e operação de milagre. Tá bom? Então, vamos novamente. Aí nós viu lá que discernir o Espírito vai ficar embaixo de palavra da ciência. Então, depois, de repente, você vai ler esse versículo, vai querer sinalar. Então, quando você sinalar aí, você já faz uma ligação desse aqui com esse grupo aqui, para ficar mais juntos, tá bem? Então, vamos lá. Tem uma classificação bíblica aqui também, que de o Stanley Orton, né? Ele já divide diferente, ele já divide aqui, lá nós divide 3, 3, 3. Aí aqui ele costuma dividir 2, 5 e 2. Tá bem? Que dá no mesmo, tá bem? Mas é uma questão mais que dentro de uma exegese bíblica que ele estuda, ele entende que seria melhor dividido assim. Então, de repente, em alguma ocasião, os irmãos viram, está separado assim os dons. Lá eu estudei separado 3, 3, 3, 2, 3, 5, 2. Então, isso aí também, irmãos, não importa muito, mas é interessante que nós, como nós estamos estudando um estudo sistemático, que a gente passa a ter esse conhecimento, tá bem, meus irmãos? Então vamos lá, para o que for útil. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes e cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual do crente. Tá bem, irmãos? Então, tem muitas pessoas que porque ele tem um determinado dom, isso aí não quer, é um atestado da espiritualidade da pessoa, nem da santidade dele. Isso aí está bem claro na nossa declaração de fé. Tanto é que a gente já falou, né, irmãos? Ele pode ser dado hoje e amanhã também pode ser tirado. É um presente que Deus dá, pode tirar. É diferente do fruto do Espírito, por exemplo, a longanimidade, a benignidade. Então, isso é bastante diferente, os dons. E para que for útil, porque tem alguns dons, irmãos, que a gente vê aí que não tem utilidade nenhuma. Por exemplo,
se pregaram tanto sobre o riso no Espírito, o riso do Espírito. Aí aquela igreja toda fica só rindo, rindo, rindo. Qual é a sua utilidade? Qual o sentido disso? Outros, por exemplo, teve uma época que era uma febre, o cair no Espírito, mas qual o sentido disso? Em que edificaria? É claro que nós bem sabemos que quando Deus desceu ali no Monte Sinai, o poder dele foi tão grande que os montes se estremeceram. Quem chegasse perto da cerca morria. O animal que chegasse perto daquele delimitação que eles fizeram. Então, quem é nós para aguentar o poder de Deus? Mas não significa que a pessoa tem que cair, não significa que se a pessoa não caiu no Espírito Santo, ela não está cheia, se impôs a mão numa pessoa, se aquela outra pessoa não cair, você também não está cheio do poder de Deus, porque se você estiver cheio do poder de Deus, aquela outra pessoa tem que cair. Então é isso aí, irmãos, que não pode acontecer. Começar a rotular o pastor, começar a rotular o pregador por esses movimentos. Porque não caiu, se caiu é porque é isso e tal. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Qual é a utilidade? Porque os dons têm que ter uma utilidade na igreja, tá bem? E a gente já falou, né, que tem a utilidade ali de exortar, né, tem como sinal também, e assim por diante. Temos alguns resultados que se deve ter isso, né? Tem a edificação, tem a exortação e tem a consolação, né? Então a profecia e os dons têm que ter esse caráter, né, de edificar ou de exortar. Já falamos que não é aquela repreensão, aquela coisa áspera ali, e também tem a consolação. Tá bem? Vamos lá? Veja diferentes dons. Vejamos em 1 Coríntios 12, 4 e 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso aqui eu acho bastante interessante, irmãos, porque isso aqui eu acho uma coisa assim muito interessante dentro da Trindade, irmãos. Isso aqui eu tenho quase como uma prova mais concreta de que o nosso estudo sobre a Trindade é o mais aceito e o mais coerente, e a prova mais viva está aí nessa divisão de dons. Que nós podemos ver aqui, irmãos, que ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então nós podemos ver aqui que quem está distribuindo esses dons aqui é o Espírito Santo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então esses dons ministeriais aqui, quem reparte é o Senhor. O outro lá, os dons espirituais ali, é o Espírito Santo. Mas o interessante é a gente saber que mesmo esses dons de mistério também aqui, a fonte também é o Espírito Santo. Mesmo sendo o Senhor que reparte ele, mas a fonte é o Espírito Santo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. Então, tem esses dons aqui operacionais, outros que chamam aí dons de serviços, né? Então, é interessante nós sabermos que esses dons aí distribuídos por Deus. Então, tem Deus aqui, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Se é que nós podemos chamar isso aí, sem dizer que são três deuses, né? Que nós possamos ver aqui que é repartida por cada uma da pessoa, mas o Deus é o mesmo que opera em tudo e em todos, tá vendo? Então, nem por isso nós deixamos de ser monoteísta, porque nós adoramos o único Deus, da pessoa do Espírito Santo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo e Deus Pai, mas é o mesmo Deus, tá bem? Então, tem esses dons espirituais que alguns chamam aí de carismático, né? E tem os outros dons que a gente já falou que é ministeriais, né? E tem esses dons aqui que nós chamamos também de assistenciais, os dons
de serviço, tá bem? Então, os 3 pessoas da Trindade distribuem dons aí, tá bem? De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça nos é dada, seja ela segundo a medida da fé. São 3 classes de manifestações, as quais revela a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons, diversidade de ministério, diversidade de operações. Aqui, operações embaixo, ação do Pai, a diversidade de ministério no meio, relações ao Filho, diversidade de ações atribuídas ao Espírito Santo. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons que distribui para a edificação da igreja. É isso que eu estou falando aqui, meus irmãos. Que, embora tenha esses dons, ministério, operações aqui, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa aqui do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele é a fonte de todos os dons para a edificação da igreja. Lição muito importante, porque o tempo é escasso e a gente acaba atropelando algumas coisas, mas nos perdoe aí se alguma coisa não está sendo claro, né? Mas a lição também é bem didática, tá bem? Temos diversidades de dons de ministério e operações, mas só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, tá bem? Não é como você queira, mas é como o Espírito Santo quer. Vamos lá, conclusão. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente, dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo, tá bem? Então, a nossa próxima lição é a lição de número 5, fruto do Espírito, o eu crucificado, tá bem, meus irmãos? Então, fique todos com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.